Então, irmãos, prosseguindo aqui sobre essa leitura de Atos 3, sobre a ida de Pedro e João ao templo, eu vou entrar aqui no capítulo 4 aqui de Atos, né, para você ver a sequência. Os irmãos podem ler, é claro, aí nas vossas casas, podem ler tudo. Entendeu? Eu estou lendo aqui, citando o assunto que estou falando, mas temos que ler tudo linearmente para compreender o sentido daquilo que estamos lendo. Tá certo, irmãos? Então aqui, no capítulo 4, verso 1 por diante, os discípulos estavam ainda falando ao povo. Entendeu? E chegou o sacerdote, o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que os discípulos estivessem ensinando o povo e estavam anunciando no Messias a ressurreição dos mortos. No verso 3 diz aqui, e lançando mão deles, prenderam Pedro e João e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Quer dizer, que comunhão tem o discípulo com o templo? Que alguém por fim fosse, não, mas eu vou para o templo porque Pedro e João foram para o templo. Pois vá que nem eles foram. Vamos para os templos, anunciar a verdade, chegar para os mercenários que se chamam pastores e dizer, olha, arrependei-vos e convertei-vos para que venha assim o tempo do refrigério pela presença do Messias. Vocês são contrário ao autor da vida que vocês pediram para ser crucificado e clamaram para soltar Barrabás, o malfeitor. Vamos lá dizer isso para eles? Agora, eles dizem que vão para o templo porque Pedro e João foram, irmão, mas é no sentido enganoso que eles foram enganados pela liderança religiosa deles. Entenderam? Porque quando eles fazem alusão de Pedro e João indo para o templo, para eles ter respaldo de ir para o templo, eles querem dizer que Pedro e João foram para o templo como quem Pedro e João eram que nem esses de hoje. Foram lá para o templo, eram bem recebidos, sentaram no altar, né? Depois de fazerem sua oração, sentou no altar e estavam lá. Nunca fizeram isso, irmão. Vamos ver aqui. Lançaram mão do discípulo e prenderam. No verso 4 de Atos 4 diz, muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram. Quer dizer, muitas pessoas que ouviram a pregação, o anunciar do evangelho por Pedro e João no templo naquele dia, creram no evangelho, creram no grande Messias, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000 homens. Está aí a indignação dos cães gulosos. Quase 5.000 homens se converteram ao evangelho da graça, entenderam a revelação da graça divina que através de Pedro e João o nosso Messias estava ali revelando, anunciando ao povo. Aí nisso, 5.000 homens saindo de um templo, vocês sabem que ninguém aqui é criança, vocês sabem legitimamente, irmãos, que junto com essas 5.000 pessoas, sai também uma alta soma de dinheiro que eles levavam para os líderes do templo. Se isso hoje acontece, chega-se num desses grandes templos aí, se anuncia essa verdade, como Pedro e João fizeram, sai-se 5.000 pessoas de uma vez só. Você acha o quê? Que esses caras do templo vão estar aplaudindo a quem fizer isso? Não. Eles vão mandar a segurança prender e açoitar e dizer que estamos invadindo a propriedade deles, porque realmente o templo é deles. As pessoas não são deles não, mas o prédio são deles. E eles vão se irar, vão se endiabrar, que nem esses se endiabraram contra Pedro e João aqui, e o mandaram prender. Porque 5.000 homens deixando de levar o dízimo e as ofertas, tudo que esses cães gulosos aí exigem do povo,
O Salvador nunca cobrou dízimo de ninguém, nem mandou ninguém pagar dízimos a seu ninguém. Isso aí é coisa da antiga e velha e abolida aliança. Irmão, mas o Velho Testamento foi abolido, está escrito, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 14. Porque o mesmo véu está por levantar na mente daqueles cegos até o dia de hoje, quando é lido Moisés. Não é assim que está escrito? O Velho Testamento, o qual foi pelo Messias abolido. Então o Messias cumpriu todo o conteúdo velho, da velha aliança, e com a sua morte na cruz ele aboliu, colocando um ponto final, como está em Romanos 10 e 4 também. Porque o fim da lei é o Messias para a justiça de todos aqueles que nele crê. Então, à vista disso, o discípulo anunciava esta graça, este favor imerecido. E não exigiam nada de ninguém. O Messias nunca ensinou pagar dízimo, nem recebeu, nem os discípulos, pela mesma forma, nunca fizeram isso. Então, quando esses 5.000 homens saíram do templo, como está aqui em Atos 4 e verso 4, entendeu? Eles quem? A liderança religiosa, se indignaram a ponto de prender os discípulos e açoitar e os ameaçarem, adverti-los dizendo: olha, não falem mais desse nome e nem dessa doutrina que vocês estão enchendo Jerusalém dessa vossa doutrina. Quem está certo, irmãos? Eram os discípulos ou eram esses que estavam proibindo de anunciar a salvação pelo Messias? Os irmãos podem julgar. Temos que discernir. Temos que separar uma coisa da outra. Nós temos que saber que uma mesa é uma mesa e uma cadeira é uma cadeira. Então, esses de hoje que estão nos templos precisam ouvir a voz do bom pastor único que é o Messias. Irmão, mas ele deu pastor. Deu não, irmão. Isso é conversa fiada. Negativo. Ele disse que foi assim em Mateus 23, 7, 8 e 9. A não quereis ser chamado de pastores, ou mestres, ou guias, ou condutores, ou rabi, que é a mesma palavra. Porque um único só, é o pastor vosso. Aí ele diz assim: todos vocês são irmãos, tudo de um tamanho só. Entendeu, irmãos? Então, realmente, eles... depois eu vou estar fazendo um vídeo precisamente só falando sobre pastor, digamos assim, né? Porque eles citam muito Efésios 4 e 11, e aí a gente tem que ler Efésios, é o capítulo todo, e saber, e perguntar se Paulo está contra o Messias. Pois o Messias eu acabei de citar aqui, ele acabou de dizer em Mateus 23, 7, 8 e 9, que realmente só ele é o pastor. Todos nós somos irmãos. Aí agora Paulo lá na frente vai dizer que o Salvador constituiu pastores homens. Então, alguém me explica aí, porque está havendo uma grande contradição. A explicação é simples, mas depois nós falaremos sobre isso. Eu quero terminar esse áudio agora jazinho, daqui uns 3 minutos, falando sobre esta ida de Pedro e João ao templo, que teve essa reviravolta, teve esse reboliço todo aqui. Teve essa reação contrária dos líderes religiosos do templo contra os seguidores ou discípulos, quer dizer, os alunos do Messias, que aprenderam do grande Messias, do grande mestre. Entendeu? Então aqui, eles prenderam Pedro e João. E aconteceu no dia seguinte, reunirem-se em Jerusalém os seus principais e os anciãos e os escribas. Quer dizer, aqui no dia seguinte se reuniu toda essa castra desses indivíduos malignos do templo para condenar os discípulos. E aqui está, olha, o Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre,
e todos quanto havia da linhagem do sumo sacerdote, que era tudo uma raça de uma família só, linhagem, descendência.